Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos conversar com Sheila Flash sobre ser pai. Daniela Blaut fala sobre as doenças da terceira idade. E ainda o quadro Jurema Responde. Olá, eu sou Jossandra Silva, psicóloga, especialista em avaliação psicológica, e você está assistindo o NAP TV. Hoje teremos uma conversa sobre as doenças da terceira idade. Quem vai falar conosco é a psicóloga Daniela Blaut. Vamos abordar, a questão do envelhecimento atual, nesse momento uma condição de uma sociedade mais longeva, que a gente entende que a partir dos próximos anos seremos uma sociedade totalmente com mais população de idosos, porque que isso é um traço importante pela questão de dados de IBGE, que sabemos que cada vez mais nós vamos ter essa população com idades mais avançadas, com necessidades afins. Então o envelhecimento é uma questão extremamente importante para as próximas décadas, Tem uma inversão populacional, que as pessoas vão ter menos filhos, a condição social, vai ter uma demanda, e que esses idosos vão ter também uma condição de idades mais avançadas. E o que decorre isso a nível tanto cerebral quanto de saúde, Ter a prevalência de acima de 65 anos, ter um indício de cada vez mais nós termos um cérebro, com condições e desafios mais afins, que vão ter demandas. Então, você sabe hoje que o envelhecimento normal, de uma condição, tem várias alterações cognitivas, e o que vem a ser o cognitivo, A memória, a linguagem, a condição do raciocínio em si, e que tem toda uma atividade de vidas diárias com muita independência e autonomia. Essa é uma das coisas muito importantes, porque no momento que não ocorre o normal, uma condição da naturalidade, essa pessoa sempre ser ativa e ter uma saúde boa, ela começa a entender que vai ter algumas alterações. E este é o nosso alerta, de poder entender quais são essas alterações, Poder entender o que sempre havia um funcionamento importante, natural, e a partir de determinada situação ou algum evento começou a não correr tão bem. Que a grande questão, a memória, alguns esquecimentos, episódios de esquecimento nos levam a ter alguns lapsos e algumas questões, e muito relacionado a esquecimentos bem recentes, E várias outras alterações, também quanto a condição da linguagem, que também anomia, querer falar algumas palavras e não vem aquela palavra como anteriormente. Por que é importante, ter essa condição de olhar e saber o que está ocorrendo? Muito importante, porque saber como está esse cérebro, na condição de o que vai ocorrendo com este envelhecimento, e que antes não tinha nenhuma situação recorrente, a pessoa conseguia lidar com suas finanças, poder cuidar da sua saúde, a higiene, dados bem básicos, gerir pela sua própria vida, de organização, o ir e vir, até uma forma de se orientar, quando essa pessoa começa a entender que ela vai se perdendo em alguns locais, vai podendo esquecendo de datas, compromissos, tem que ser lembrada corriqueiramente, não conseguindo lidar com as suas funções, tanto profissionais. É um momento extremamente importante buscar um clínico, o seu médico, geriatra, neurologista, podendo entender o que está ocorrendo neste momento. Então, a importância de poder olhar com mais propriedade, pensando nos estudos mais recentes, é ter um melhor prognóstico, entender o que está acontecendo e podendo ver tanto quanto medicar. Muito importante, uma questão muito associada aos transtornos de humor, tanto a ansiedade e a depressão. Hoje também é um termo muito atual e bem estudado, que no momento que aquela pessoa está sobre muita
né, condição de um transtorno, tanto da depressão em si, tem alterações bem significativas nas funções cognitivas, que a gente diria, né? E isso hoje a gente não consegue balizar, então se trata primeiro essa condição tanto da ansiedade e depressão e posterior ver de fato se tem uma alteração propriamente dita. E se hoje é um termo que se chama pseudodemência, né? E às vezes pode estar com várias alterações relacionadas a essas questões e às vezes pode ser uma grande situação que a pessoa está passando por um estresse especificamente importante, tanto de depressão e ansiedade, e se trata e ela tem uma melhor performance realmente pelas suas condições mais clínicas, né, cognitivas. E a gente sabe que hoje a prevalência, então buscando essa questão desses vários sintomas ou possibilidades, né, que vão ocorrendo quando o envelhecimento não vai tão bem quanto o esperado, é poder olhar esses sinais, né, que vão acontecendo e não negligenciar numa situação, está envelhecendo, faz parte, é assim mesmo. Isso é um pouquinho de um olhar mais do passado, que se pensava que era assim, seguiam, mas as coisas iam ocorrendo e esse processo de envelhecimento ia ocorrendo, mas não com uma condição melhor, né? Nem buscando ter mesmo tratamento e olhar para isso com mais propriedade. Hoje se sabe que existem algumas questões que a gente precisa olhar, onde a prevalência, então, com índice de idades mais avançadas, e se sabe que a demência, né, uma delas que mais prevalece é a doença de Alzheimer. Ela é uma doença onde ela é neurodegenerativa, no momento onde se sabe que existem áreas afins que elas vão perdendo funcionalidade, né? Funcionalmente, são neurônios que vão perdendo o contexto ali. Então, assim, não tem uma condição de cura, é só uma progressão onde a gente tem início, né, dessa doença. Ela vem muito sorrateiramente, ela vem por questões muito, às vezes simples, que faz parte, esqueceu, é assim mesmo, mas daqui a pouco entra num lado mais moderado, onde tem um prejuízo muito específico sobre as suas questões da condição, né, das funções mesmo, né, bem cognitivas, aquela memória dá um prejuízo maior. A pessoa tem vários esquecimentos, ela não consegue reger por algumas questões, mas o que se entende hoje é poder estimular das diversas formas e onde ela pode lidar, se ela não pode mais preparar um alimento, vamos ver, né, fazer sozinha um almoço, como ela sempre regia, era uma matriarca de uma família que lidava todo domingo, mas hoje a gente vê que ela se atrapalha naquela receita, ela não consegue mais reger sobre a ordem dos fatores, né, de fazer daquele alimento, mas por que não essa família auxiliar? Não, agora vamos picar aqui tal alimento, auxiliar, deixá-la ser ativa e não se sentir fora desse contexto, porque isso só vai trazer, se a gente pensar, uma condição de mais tristeza, uma sensação de angústia, né? Então, este é o manejo e uma das condições mais importantes é a aceitação dessa família, podendo entender o que está ocorrendo e a partir disso, como é o manejo dessa família, podendo entender que ela vai poder ser ativa, porque quanto mais entendimento, mais conhecimento eu tenho sobre o assunto e mais conhecimento eu vou poder reger e melhor auxiliar este familiar de uma forma mais ativa, com menos sofrimento, lidando com paciência, lidando com tolerância, aceitando que ele fazia de uma forma e hoje faz totalmente distinta. E uma das maiores questões, eu cito o Dr. Ivan Izquierdo, né, nosso grande pesquisador de memória aqui do Instituto da PUC, né, que ele diz que a prevalência de leitura é uma das questões mais importantes. Mesmo aquela pessoa que não gosta de ler grandes livros e romances e situações, mas poder ler alguma questão, alguns encartes, algumas coisas, mas periodicamente é extremamente necessário, porque olha quantas áreas que a gente está lidando e relacionando a leitura com a condição do léxico e da palavra e o significado, memória mais semântica, aquela do passado, aprendida e coisas do agora, então é poder lidar. E assim com todas as outras atividades. Essa é uma das questões que eu relacionava anteriormente, né? A reabilitação, o treino cognitivo, a memória, as linhas, atividades mais mentais. Então isso sim, extremamente importante, cuidar tanto quanto ao físico, mas muito relacionado às atividades que se possa decorrente, né? Muito relacionadas à condição bem cognitiva, de trabalhar muito a mente com determinadas formas,
tanto com músicas, atividades, leituras diversas, muito relacionado ao que a pessoa gosta, né? Tem que ter prazer. E esse prazer, se a gente pensar, vem em relação a diminuir um pouco dessa ansiedade, a condição do estresse do dia a dia, e também a tristeza e as questões que possa também lidar, né, para ter uma melhor forma, né, de poder ver a vida com uma forma mais leve e ativa, né? Não saia daí, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o NAP TV. Eu curto o NAP porque ele me gera muitas oportunidades, tanto em palestras, como na própria experiência de estágio, estar trabalhando aqui, fazendo parte dessa equipe, e muitas outras envolvimentos de equipe. Eu participo de todas as palestras possíveis que o NAP nos proporciona, porque além do ambiente ótimo, é uma equipe interdisciplinar muito forte que nos dá um apoio, todo esse suporte. Então isso se torna um ambiente muito gostoso, muito bom de trabalhar. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP.
Domingo, dia 12, comemoramos o Dia dos Pais. Mas afinal, o que é ser pai? Vamos conversar sobre esse tema com Sheila Flash. Confere aí. Com a inserção da mulher no ambiente de trabalho, né, o papel do pai se modificou, né? Então hoje os pais estão sendo mais chamados para participação da educação dos filhos. Esses pais de hoje, muitos foram ainda criados por aquela figura paterna altamente rígida, altamente sisuda, onde um almoço em família era o pai sentado na ponta da mesa, toda a família quieta, as crianças não participavam da conversa, né? E talvez essa figura importante, sim, de colocar limite, de estruturar a família, essa figura provedora, né? Mas essa figura mais antiga, né, o modelo paternal mais antigo, ele está se modificando justamente porque também muitos pais não querem repetir com seus filhos a figura paterna que eles tiveram. Então eles também querem ter uma figura paterna de mais diálogo, uma figura paterna mais doce, mais acessível, mais afetuosa. E isso traz muita mudança na educação dos seus filhos e também no desenvolvimento dessas novas crianças, porque a presença do pai, principalmente um pai mais afetuoso, ele gera um filho mais seguro, mais autoconfiante, com uma regulação emocional muito maior. Então, quando o pai também vai entendendo que o seu papel é tão importante na educação de um filho, ele também é chamado mais por esse filho e por essa vontade de exercer essa função, né? Então ele acaba gostando desse lugar onde ele sente que não é só a mãe que é importante na educação do filho e que vai trazer benefícios para essa educação, mas sim que essa figura traz muitos benefícios para a educação do filho, né? Então ele quer estar mais presente, ele quer estar mais participativo. E sim, essas mães também que acabaram por educar seus filhos para serem maridos diferentes, né? Porque as mães também da geração passada começaram a mostrar para o filho que ele pode lavar uma louça, que ele pode ajudar a cuidar de uma casa, que ele pode sim cuidar dos irmãos, auxiliar, ter essa parte mais afetiva. O homem também pode chorar, né? Então hoje esses pais eles estão querendo entrar mais nessa relação, cuidar mais desse filho, e as mulheres hoje elas precisam mais disso pela inserção delas no mercado de trabalho. Então elas também precisam de um marido mais participativo, e eu nem diria só participativo, mais ativo nessa educação, decidindo as coisas sem tantos medos se vão estar fazendo ou não certo, que assim como a mãe ela sempre vai ser suficientemente boa, o pai da mesma forma. E os filhos eles precisam também às vezes dessas falhas dos pais para eles poderem se constituir, que isso dá espaço para eles se frustrarem, né? Dá espaço para eles crescerem. Isso estrutura uma criança também. A falha do pai e de uma mãe também estrutura uma criança. Mas é importante que essa mãe dê espaço para esse pai. Que essa mãe acredite que esse pai hoje tem condições de cuidar tão bem dos seus filhos quanto elas cuidam. Ah, mas vão cuidar igual? Talvez não. Mas as crianças conseguem se desenvolver, às vezes, não se alimentando tão bem quanto uma mãe faria 3 cores de comida, o pai vai fazer 2. Tá tudo bem aceitar o que o pai está podendo oferecer. Ah, o pai vai escolher a roupa do filho, vai sair todo colorido, né? Perdoe os pais, que tem muitos que têm um senso ótimo de estética, mas ok, deixar esses pais ocuparem esse espaço que hoje está sendo solicitado por eles e eles estão gostando.
né? Então é lindo hoje a gente ver como os pais, eles estão deixando até daquela função, meu marido me ajuda, né? Eu ajudo a minha esposa, não, eu participo da educação do meu filho, eu participo dos cuidados do meu filho. Porque hoje, sim, essa estrutura, essa figura masculina, ela tem sim uma importância na estruturação da criança, mas hoje o pai não precisa, não é só a função do homem colocar limite, não é a função só do homem prover o lar. E assim como hoje não precisa mais ser só a função da mulher cuidar da alimentação da criança, ter os cuidados da higiene, colocar para dormir, conter o filho, educar o filho. Hoje os papéis estão sendo divididos, né? Então isso é muito saudável. E hoje os homens, eles estão sendo cada vez mais preparados então para esse papel. Então muito provavelmente as próximas gerações já vão ser gerações de homens mais apropriadas dessa figura nova, né, paternal que existe e que está sendo muito saudável para a estruturação das crianças. As crianças, quando tem um pai participativo, ativo na educação, presente, né? Que a presença, às vezes, a gente fala muito do tempo hoje em dia que está curto, mas a qualidade dessa presença do pai pode ser pouco tempo, mas que seja um tempo de qualidade. Essas brincadeiras que os pais fazem, que as mães, às vezes, se apavoram, isso é muito saudável para a criança, porque o pai e a mãe, eles sim têm diferenças. Eles são diferentes e essa diferença que ela é saudável e que ela auxilia o desenvolvimento da criança. Então, essas brincadeiras, elas são saudáveis, ela ajuda com que a criança tenha um desenvolvimento social e emocional melhor, né? Porque ela está sendo apresentada ao mundo, ela está sendo entregue ao mundo, né? E vendo as coisas de uma forma diferente, por percepções diferentes, né? Então, parabéns para esses pais que hoje estão se autorizando a viver plenamente essa paternidade e para as mamães que autorizem, né, empoderem cada vez mais esses pais a ocuparem esse espaço, porque a mulher também tem um papel fundamental convidando esse pai a participar mais, né, da educação dos seus filhos. Então, feliz Dia dos Pais! Você já mandou sua pergunta para ela? Agora é a hora dela. Com vocês, Jurema Responde. Mas o Eusébio me ajudava. E agora os pais estão ajudando. Mas assim, tem que dar uma diquinha assim, sério, assim, as mães. Olhem bem. Vocês têm que deixar eles fazer as coisas. Porque o que acontece? A mãe tem que fazer tudo ela, não dá espaço pros pais. Tem que deixar ele, tem que fazer assim, né? Quem sabe você agora, você troca a florzinha dele. Vai lá, você dá banho. Tem que dizer e deixar. Se a mãe começa a pegar tudo,
também. Só porque carregou 9 meses na barriga, acha que tem que ser dona da criança. Não, tem que dividir, tem que deixar ele também fazer. E agora, então, querido Eusébio, você tá me vendo? Querido, feliz dia dos pais, queridinho. Você me ajudou sempre, né? Assim não podia ser muito certo, mas me ajudava, então, feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais pro meu pai, feliz dia dos pais pro teu pai, pros pais de todo mundo, porque também eles são especiais, né? Então, beijo pra todos os pais que estão aí. E aqueles também que fazem papel de pai, que não sou pai, também serve, tá? Aquele tio, aquele dindo, aquele padrasto, aquele vô que também faz papel de pai pros netos. Tudo esses. Feliz dia dos pais. Beijo pra vocês. O programa de hoje está terminando, mas a gente segue com você nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Ou ainda, liga pra gente e sugira o que você quer ver no nosso programa. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.